Olá, pessoal. Não estou em Roma, não estou no Vaticano, né? Vocês estão vendo aqui a imagem que eu achei, assim, para colocar aqui atrás de mim, porque hoje eu vou falar do Papa, da eleição do Papa. Eu sei que vocês, quem me segue pela internet, que sabe que eu dou curso na DM Astro, deve ter visto que tem no próprio YouTube da DM Astro uma live que eu fiz com a querida Masal, colega e também astróloga, né? Proprietária também da DM Astro, que junto com o Rick, a escola de astrologia e esoterismo online, no qual eu faço parte e que eu dou aula. Enfim, estou dando um curso de formação que está na fase das previsões e também vou iniciar um curso de magia astrológica. Mas eu estou aqui mais para falar da eleição do Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV. Nasceu em 14 de dezembro de 1955. Por enquanto o horário não está claro, não está acertado. Eu até estou fazendo pesquisas, porque eu andei examinando um pouco da biologia dele, né? Nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, de pai e mãe católicos, bem tradicionalistas, e com dois irmãos. Filho de imigrantes. O pai, na realidade, ele veio da França. Esse nome Prevost é um nome também de origem do norte da Itália, ele é torinesa, essa região da Aosta, o que era francesa e que até hoje falam francês. E a mãe era de origem espanhola, portanto, filha de imigrantes, filho de imigrantes. Ele se formou em matemática, então a juventude, disse, muito tradicional, frequentava o oratório que a gente fala, né, que é sempre a religião católica, naquela época dava assistência também, depois dos ritos propriamente religiosos, né? Se formou em matemática em 77, depois em filosofia, teve um doutorado. Então, é uma pessoa instruída, como bom virginiano que é. Ele ingressou no noviciado em 77 também, logo na Ordem de Santo Agostinho, e era devoto da Nossa Senhora do Bom Conselho, tá? Era nessa paróquia que ele estudava. Ele fez a sua profissão de fé em 1978, por incrível em setembro, portanto, sempre quando uma coincidência assim das datas e que é muito perto do aniversário dele, que aconteceram sempre essas grandes coisas que aconteceram na vida dele. Tá? Ele fez os seus votos solenes também em 29 de agosto de 81 e na realidade fez a profissão de fé em 78. Então, depois da formatura, ele fez um doutorado e depois ele foi enviado em missão, numa missão agostiniana que tem em Chuiucanas, no Peru. Ele ficou em 1985, acho, de 85 a 89, por aí. E depois ele permaneceu no Peru até 99, quando voltou para Chicago, tá? Ele foi eleito como prior geral, e ele ficou lá em Chicago até 2007, tá? Teve um primeiro e um segundo mandato, e depois ele foi para Roma, voltou para Chicago, e enquanto isso ele se formou, fez doutorado, e também um grande estudioso da doutrina e da missão agostiniana, tá? Por quê? Porque, na realidade, os papas de Santo Agostinho são missionários, né? Fazem também um voto de não de pobreza, mas não é nem no sentido, é no sentido de que a missão deles é missionário, ser missionário no exterior. Esse percurso levou ele assim até 99, mais ou menos, em Chicago, e depois ele ficou até 2013. Aí, em 2014, ele voltou para o Peru, tá? E, inclusive, ele foi ordenado, em 2014, ele teve uma ordenação a bispo, tá? No dia da festa da Nossa Senhora de Guadalupe, que é dia 12 de dezembro, tá? Super, super, muito ligado à Virgem Maria, né? E uma coisa que ele fala, assim, que ele usou como lema episcopal, que é uma frase latina,
do Santo Agostinho é que ele fala: embora nós cristãos sejamos muitos, em Cristo somos um. E realmente a gente se une com essa doutrina cristã, né? Então, ele foi eleito bispo em 2015 e depois ele ainda ficou lá até 2020, né? E é, nesse lugar que chama Chiclayo, me parece que eles já falaram muito isso é, na televisão, né? Nas redes sociais também. E E no 2020, ele recebeu a nomeação de administradora apostólica, inclusive. Então, você vê que a parte virginiana da personalidade veio bastante forte, né, na vida dele. Em 23, então, ele foi eleito arcebispo e foi chamado para Roma, para ele presidir como prefeito do dicastério para os bispos. Ele ensinava os bispos. Então, ele ensina porque ele é um intelectual. Ele ficou, inclusive, encarregado da Pontifícia Comissão para a América Latina, tá? E foi eleito cardeal em 2023 pelo Papa Francisco. Em 2025, ele foi. Lembra que quando o Papa estava no hospital, ele foi um dos que recitava o rosário para a saúde do Papa. Na realidade, eu tenho a impressão que ele teve ali já uma ideia de que ele seria agraciado, mas eu não diria nem agraciado, porque eu acho que é uma grande responsabilidade que ele recebeu. Quando ele foi eleito Papa, às 18 horas e 6 minutos em Roma, saiu a fumaça branca, no dia 8/5 de 25. Aliás, né, a gente está acostumado agora com essa mídia toda, né? Da morte tanto do próprio outro Papa, que já era um sagitariano, signo de fogo, uma pessoa muito, muito espontânea, que falava com todo mundo, né? Que abriu, fez um monte, inúmeras viagens. Ele queria conectar o mundo bem na natureza sagitariana da personalidade, né? Do Papa Francisco, que não era necessariamente um intelectual, mas era um comunicador. E muito assim, quebrar barreiras, né? Porque o Sagitário, que tem, é um signo de fogo de conquistas, são filósofos normalmente, religiosos, sim, tem alguma crença, são estudiosos também, mas ele não era necessariamente é, um mestre, um ensinador, né? Coisa bem diferente da natureza virginiana. Tá? Por enquanto, nós estamos usando também esse mapa, né? Esse mapa que é do Papa, tanto do nascimento dele, sem sem casas astrológicas, porque não sabemos o horário. Eu estou tentando pesquisar o horário, para mim, eu acho que ele deve ter um ascendente, é, ou escorpião, com com Saturno de primeira casa, então vamos ver o mapa dele daqui a pouquinho, que eu vou compartilhar, ou então o ascendente Sagitário, mas eu não vejo ele muito com esse ascendente Sagitário, não, tá? A natureza é bem virginiana. Então, os virginianos, como é que eles são, né? As pessoas de Virgem costumam ser conhecidas por suas características analíticas, práticas, detalhistas. Eles são organizados. Você quer alguém que organize alguma coisa na sua casa, chamam um virginiano. Eles são metódicos e também são focados nos resultados. Não esquece que o regente é Mercúrio, mas é o Mercúrio de terra, é o Mercúrio prático. Ele faz as coisas quando tem um interesse. Ele não vai ser um Mercúrio de ar, por exemplo, como o Mercúrio de Gêmeos, que é o Mercúrio que se informa com tudo, é curioso, é comunicativo, mas às vezes tem uma dificuldade de focar e de chegar no fundo das questões. O virginiano não. O virginiano foca o resultado. Ele tem uma tendência a ser crítico, tanto na relação consigo mesmo, quanto a respeito dos outros, das outras pessoas, tá? Ele
Acho que isso pode ser interpretado realmente como uma busca pela perfeição, que a gente sempre fala que o virginiano é perfeccionista. Ele não aceita um erro nem de si próprio, nem dos outros. Isso às vezes torna o próprio virginiano um pouco tenso, um pouco nervoso, né? Aí entra o nervoso mercurial, se a coisa não está dando certo na vida deles. Tá? Geralmente são práticos, gostam de resolver os problemas de maneira eficiente. Você dá uma tarefa para o virginiano, ele vai cumprir direitinho e nos mínimos detalhes. Ele não consegue ignorar, ele enxerga a vida nos detalhes, nas pequenas coisas, tá? Ele pode ser cético em certas coisas e muito exigente consigo mesmo e com os outros. Ele é organizado, então ele organiza tudo antes. Ele não é de improvisar, não, tá? Vocês viram que ele foi para o seu próprio, pro balcão, lá para a sacada do Vaticano, com um, um discurso escrito. Isso é próprio Mercurial de Virgem, sabe? Que deixa tudo escritinho, tudo organizado, porque ele já sabia. Parece, isso são coisas que a gente ouviu, eu vi, às vezes não, vejo na TV italiana direto, né? Eu entro na RAI direto. E que quando entraram nisso, que depois daquelas aquelas, congregações que eles fizeram entre os cardeais, se conhecerem, né? Porque nunca teve, são 188 cardeais vindos do mundo inteiro, alguns que não tinham nem nunca tinham estado em Roma praticamente. Então, eles fizeram muitas reuniões. E os nomes mais cotados eram do Parolin, do cardeal Parolin, que é atualmente o que organiza as coisas também da igreja. Acho que eu até peguei o mapa dele para olhar, mas não tinha cara assim. Quando eu olhei o mapa do Parolin, não achei que ele ia ser eleito, apesar de ter sido um nome extremamente cotado. O mapa desse Papa me chamou a atenção por várias coisas. Primeiro, por ser americano, e está na hora que o Criador coloque alguém para pôr um pouco de ordem na cabeça do Trump, né? Falando em português, claro, para dar uma contrapartida, que não existe só o material, mas que existe também um plano espiritual atrás de todas as coisas que acontecem nesse nosso mundo. E eu achei que o pessoal que descrevia, inclusive as entrevistas que foram feitas alguns dias antes, mostram ele como uma pessoa muito, muito fácil de relacionamento. Mas não no sentido do excesso da comunicabilidade, não, é de observação. Ele escuta muito. É uma pessoa confiável, leal, tá? Como pessoa, e tem dificuldade de expressar emoções. Vocês viram que ele se continha emocionalmente, apesar de ele ser muito emotivo. E é uma pessoa que valoriza a honestidade, a integridade de caráter e busca o crescimento pessoal e melhoria social e do lugar onde eles vivem. No geral, as pessoas de Veja são pessoas que gostam de coisas estáveis e procuram segurança, como todas as pessoas do signo de Terra, tá? Uma particularidade me chamou muito a atenção nele, por causa que quando eu vi ele na figura dele, ele me lembrou muito os librianos. Mas por quê? Porque no mapa dele tem o Sol em conjunção com o Vênus. E isso é um aspecto astrológico que, gente, traz toda a qualidade venusiana. Vênus, planeta associado ao desejo de amor, de afeto, de relacionamentos sociais, porque não esqueçam que Vênus é regente de Touro, portanto, nesse campo ela é a parte material, mas também é regente de Libra, que é o relacionamento humano. Então, é uma pessoa aberta, receptiva, que fortalece os relacionamentos e ele tem uma aparência muito serena, vive muito bem na sociedade, se integra na sociedade. Ele tem também muito asseio, tá vendo? Na hora dele se vestir, de se arrumar, ele usou tudo que era tradicional, mas por quê? É, porque faz parte da personalidade dele ele representar aquilo que ele deseja, ele vai mostrar dentro da forma dele,
a vestimentas, a forma de se, sei lá, de se pentear, de se arrumar, sempre vai ser dentro de um limite, sem luxo, sem grandes exigências, de uma forma simples, mas aciada, né? O virginiano nunca tem um cabelo fora do lugar. É uma pessoa harmoniosa também por causa desse lado venusiano. O sorriso dele não é virginiano, o sorriso dele é venusiano, né? Existe mesmo essa busca da beleza e da harmonia nas interações sociais. E ele sempre busca evitar conflitos, busca a paz nas suas relações. Então, você viu que foi a primeira coisa que ele falou, foi da paz. Ele tem foco nos valores também, valores pessoais. Busca o equilíbrio entre as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que ele ama, tá? É, eu acho que tem uma outra coisa que eu vi, bom, ele tem Marte também em Virgem. Ele, na realidade, tem um estélio em Virgem. Estélio quer dizer vários planetas todos no mesmo signo. O Sol dele está com Vênus de um lado e Marte do outro. Nós vamos falar um pouquinho desse Marte também. Marte em Virgem traz uma abordagem mais prática nas ações, analítica, as iniciativas, ações associadas, tá? A Marte. Marte é o planeta da ação. Marte é o planeta das iniciativas, tá? Ele não é só o planeta da guerra. Talvez justamente por ele estar de um lado com Vênus e do lado de Marte, parece que o Sol dele no meio, ele se torna um equilíbrio entre o guerreiro e o pacificador, entre o eu e o você. Por que que nós não podemos chegar no ponto do meio e conversarmos? Então, essa é a principal característica dessa figura, né? Dessa personalidade que é o novo Papa, que eu espero que ele fique bastante tempo com a gente e ajude realmente a evolução. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o nome, tá? A evolução do que nós esperamos para o século XXI e para essa era de Aquários que já está brilhando no céu. Marte, na realidade, na análise dele, nas ações, ele é muito crítico, mas ele é muito observador. Tem um olhar atento nos detalhes, mas também ele gosta, tem um forte desejo de ajudar ou servir os outros, que aí entra a iniciativa de ajudar. Né? O povo peruano exultou, porque quando eles contam da vida dele no Peru, né, ele recebeu a cidadania peruana como homenagem, né, do trabalho que ele fez como cidadão honorário, é, porque ele não fica, por exemplo, a pessoa está passando mal, as pessoas são pobres, as pessoas tiveram inundação, ele foi lá pessoalmente e botou o pé na lama. Ele foi distribuir cesta básica pessoalmente, com o bispo e arcebispos. Então, não é uma pessoa que, na ação, ele vai ajudar, tá? Ele sempre vai estar envolvido em atividades que beneficiem a comunidade e todas as pessoas ao serviço dos outros ao seu redor. É uma outra coisa que também pode trazer um interesse no asseio, ou seja, no bem-estar, na saúde, no equilíbrio, na vida saudável. Parece que ele gosta muito eh, ele gosta de futebol, mas eu acho que mais me parece de tênis, se eu não me engano. Me falaram isso, não sei. E uma outra coisa. Apesar dele ser virginiano, ele pensa como um libriano. Olha, regente, um dos regentes, né? Um dos signos regidos por Vênus. Vênus que está em conjunção com o Sol. É Libra. A combinação de Mercúrio, de Netuno em Libra, bom, Netuno em Libra, Netuno já é praticamente é um planeta geracional, ficou 12 anos no signo de Libra. Vocês lembram que os anos 60 foi um ano de um florescimento de uma musicalidade, os filmes, as músicas, a poesia, né? Teve um período meio imaginário, de imaginar um mundo melhor, mas ficava muito na imaginação. A busca, assim, da paz vem desse Netuno também, tá? Mas vamos pensar na comunicabilidade, ou seja, como é que ele pensa?
Ele pensa como um libriano, ele se comunica como um libriano, valoriza a estética, a harmonia, a expressão artística, é, ele é diplomático, é persuasivo, né? Então, isso vai transparecer nas ações dele. E Netuno lhe dá também o lado mais espiritualizado, né? E talvez até essa empatia, essa simpatia que ele tem. Empatia, para mim, é mais do que simpatia. Empatia é compassividade, é você entrar na vida do outro, para você sentir o que o outro está sentindo. Então, isso eu acho que também é uma característica muito forte da personalidade desse Papa. Tanto Mercúrio e Netuno em Libra promove o desejo de harmonia, de paz nas interações sociais. Então, você vê que já é da própria, não é à toa que ele veio com isso. Que a paz esteja com todos vocês. Como falou Cristo, né, quando ele ressuscitou e que levou, se mostrou para os apóstolos, né, que estavam lá desesperados com a morte dele e com o fato dele ter desaparecido, né? Então, ele é capaz de ver vários pontos de vista, porque é um diplomata, quer dizer, ele vai trabalhar muito bem de uma forma diplomática. Uma outra coisa que é muito interessante no mapa dele é a estrela Régulas em conjunção com a Lua e o Plutão natal, tá? A Lua e Plutão dele, ele tem Plutão no finalzinho de Leão e a Lua está ali. Nesse lugar tem uma estrela que chama Régulos, que é uma das quatro estrelas reais. Aldebaran, Régulos, Antares e Fomalhaut. Essas quatro estrelas, que são as maiores, mais brilhantes das constelações, são as estrelas alfas, né, das constelações. E essa está no finalzinho de Leão. Depois eu mostro para vocês o mapa. Deixa eu terminar só aqui que a gente já vai botar o mapa. Ela é associada à realeza. Quem tem, imagina, do lado da Lua. Lua quem é? Povo. Lua é gente. Lua é o povão, são as pessoas, né? A pessoa que se torna popular, um rei, um, um grande chefe de Estado, um grande chefe de religião, um grande juiz, uma pessoa que faz o benefício ao redor de si e que recebe a coroa do rei. Então, é associado ao poder, à honra, ao sucesso, à nobreza, mas a nobreza de caráter especialmente, tá? Corresponde a uma energia de Marte e Júpiter, ou seja, é Júpiter com ação, que na Cabala, essas duas sefirotes, que são duas partes da Cabala que se conectam com o Sol, elas falam de discernimento. Ação com generosidade. E aqui no meio, você tem um triângulo que liga essas duas energias ao Sol, que fica no meio da Cabala. Eu já dei um curso de Cabala lá, de astrologia cabalística, na DMA, se quem sabe eu dou de novo, né? Então, confere o quê? Coragem, que é Marte, ambição, poder de liderança, ok. Também sorte, reconhecimento público e ambição, chegar lá em cima, tá? Dá também aquela vontade de brilhar, de sentar no trono, né? Podemos falar de um ponto de vista menos religioso, Ricardo Coração de Leão, né? E os 12 cavaleiros da Távola Redonda, que também tem um significado muito forte com o signo de Leão e com Plutão, tá? É uma outra coisa que eu falo sobre essa conjunção, é que ele tem muita capacidade de controle, capacidade de promover transformações, superar crises e elaborar estratégias e dinâmicas e sentar na mesa dos poderosos. Então, acho que ele vai ganhar, sim, um lugar muito importante e vai conseguir dialogar, talvez até de igual para igual, porque ele é um intelectual, ele é uma pessoa extremamente inteligente e culta, tá? Então, ele vai sentar de igual para igual na frente dos poderosos, que às vezes têm mais poder político, mas ele tem um poder social muito forte, né? A figura do Papa influencia milhões de pessoas no mundo inteiro, que sejam religiosos de várias religiões, né? Ou não, né?
Por que que ele escolheu o nome do Leão XIII? Que era o nome do Leão XIII, né? Do Papa, Papa anterior era o Papa Leão XIII. Ele foi Papa de 1878, tá? De fevereiro de 2078, olha que legal, né? Em signo de peixes, até 1903, quando ele morreu, tá? Por quê? Porque esse foi o Papa que abriu o mundo e a Igreja à modernidade, ao mundo moderno. Ele engajou a igreja, quando eu falo da igreja, é todos, né? Todos padres, bispos, sacerdotes, as pessoas envolvidas com a Igreja Católica Cristã, com as mudanças sociais, políticas e tecnológicas do século XIX e do século XX, do início do século XX. Então, o século XX foi um período em qual havia uma grande agitação social, mas uma grande avanços científicos e tecnológicos, enormes descobertas que mudaram para sempre a a sociedade do século XX. Na realidade, os trabalhadores se mudaram, as condições dos trabalhadores. O próprio Papa Leão XIII, ele escreveu uma encíclica que se chama Rerum Novarum, ou seja, coisas novas. Ele abordava a condição dos trabalhadores, como seria essa condição na era industrial que se iniciava. E ele falava sobre a dignidade dos trabalhadores, sobre a justiça social. Ele falava no desenvolvimento da doutrina católica e dos seus padres, né, no ensino e na condição para que se melhorasse a sociedade para se adaptar à era industrial que estava começando. Ele incentivou estudos de filosofia. E também refundou, na realidade, ele reformou e refundou o Observatório do Vaticano para o desenvolvimento da ciência. Além de tudo, ele tinha uma devoção pela Virgem Maria. Então, por que não pegar esse nome? Mas não esqueçam que o nome Leão já fala de alguém realeza, ou seja, a estrela real que está em cima da cabeça dele, Régulus, que está no olho do desenho do leão no céu. Muito bem? Então, esse daqui, por enquanto, é isso. O que que eu vou compartilhar? Vou compartilhar um pouquinho do mapa. Vamos ver se eu consigo fazer isso, porque eu não abri o aplicativo. Espera aí. Porque é muito interessante, né? Eu não sei se eu consigo compartilhar, apesar de eu estar com um fundo, mas eu acho que sim, acho que eu consigo. Vamos ver. Vamos ver se ele me diz que vocês estão vendo, então isso quer dizer que já pode acontecer. Vamos lá, share, que eu faço isso também nos meus cursos, tá? Os meus cursos são todos compartilhados e todo mundo que está do outro lado, os meus alunos, e depois as minhas aulas são todas gravadas, exatamente como eu estou fazendo com vocês aqui, que é uma pequena aula que eu estou fazendo, né? Uma pequena aula de astrologia. Aí eu vou mostrar para vocês o mapa. Não é o mapa de agora, não, tá? Que aqui está compartilhado. Espero que esteja compartilhando. Não tá, né? Espera um pouquinho aí. Vou procurar a do Papa e vou tirar o meu fundo, tá? É, Leone, vou escrever em italiano, Leone quarto, 14º. Ok, então eu vou fazer o seguinte, vou tirar o fundo da minha tela, porque eu sei que senão a gente não consegue compartilhar as coisas, tá? Então, deixa lá, tirar o compartilhamento de tela, deixar nenhum, senão eu não consigo compartilhar com vocês a minha tela, né? Tá aqui. Deixa eu ver se tá certa. Agora. Olha, tá, ok. Ok. Cadê? Tá aqui. Vamos ver. Agora entrou? Eu acho que entrou, né? Esse é o mapa do Papa Francisco, certo? Papa Francis, tem um segundo nome, né? Robert Roger Prevost.
É engraçado que essa palavra prévost, ou prévôt, né, em francês, é uma da região de Turim, do norte de Turim, que eles falam francês. E em italiano, prevosto, com o O final, é a palavra que a gente usa para padre, padre da igreja, e prevosto, né? Que é o padre que faz a missa, que é o, de uma certa paróquia, né? De um certo lugar. Olha que, como é destinado. E parece, isso eu já ouvi, de pessoas que eles entrevistaram, amigos deles lá da infância em Chicago, que ele brincava de papa quando era criança. Olha que coisa incrível. Bom, como eu não conheço é, o horário, quando um astrólogo não conhece horário, ele costuma fazer isso, coloca ao meio-dia, tá? É de maneira que a gente ignore as casas. Eu até posso até pegar e tirar, não mostrar casas, tá vendo? Mostrou as casas, pronto. Então a gente só olha os aspectos astrológicos. Então, não mostrando as casas, fica mais fácil você só olhar o que está nos signos e como os planetas interagem entre si. Então, não estamos olhando o signo ascendente, tá? Apesar que eu acho que o signo dele é bem no finalzinho aqui, até porque Júpiter em trânsito aqui daria realmente essa coisa da eleição dele, tá? Nesse momento, essa sincronicidade astral, mas não é o momento de falar sobre isso. Então, o que eu quero que eu mostre você, aqui tem o Sol, tá? 21 graus de Virgem, 24 graus de Virgem, né? Aqui na tabelinha dá para ver. O Sol está em conjunção com Vênus, é, em conjunção com Vênus, 4 graus, e em conjunção com Touro, tá? Então, porque 21, 24 e 8. Então, está bem pertinho aqui, todos juntos, agindo em cima do Sol, que é a essência espiritual da pessoa. Não esqueça que o Sol, dentro do nosso mapa, representa o eu espiritual, aquilo que você é interiormente, as coisas com as quais o seu eu interior se identifica, tá? Então, isso é extremamente importante de sentir que essa é a personalidade espiritual da pessoa interiorizada. Talvez não se mostre para o lado de fora, né? Mas é essa a essência. Eu tenho um mestre cabalístico que ele falava: seja o melhor sol possível. Você veio nessa encarnação num determinado sol para você ser o melhor sol e eliminar os defeitos e desenvolver as qualidades do teu signo, com a ajuda ou não dos planetas que estão perto, né? Ou que os que estão fazendo o aspecto. Ele deu um bom aspecto do Sol com Saturno, o que lhe dá muita seriedade, daí entra talvez às vezes um pouco da timidez dele, né? Apesar que o signo de Virgem, especialmente no homem, mas eles são mais reservados, são pessoas serenas. Isso também é uma coisa que aparece muito, né, no semblante, na forma dele ser. E aqui tem a Lua. Então, a Lua está no 1 grau, ou seja, ela estava indo para fazer uma conjunção. Então, no dia que ele nasceu, dependendo do horário, então, em 2 dias, 3 dias, teve uma Lua nova, né? Que aqui a Lua, quando transita num signo, ela passa praticamente 2 dias e meio. Então, ele vai atravessar, ela vai se juntar com Marte para depois entrar aqui. Então, isso é muito indicativo dessa Lua que entra em conjunção com o Sol para selar essa amizade entre o lado emotivo e emocional, o lado da missão, que é uma missão mais terrena, ligada ao nosso satélite, com uma missão espiritual do Papa. E o Plutão, que está aqui em cima. E é aqui que nós temos a estrela. Tá? Aqui esse meu aplicativo é o Pegasus, que ele é muito bonito porque ele é colorido, tá? Eu gosto muito dele por causa disso. Tem outros também que eu consulto, até com outros recursos, especialmente em mundial, mas esse daqui eu amo de paixão, tá? Desde que eu comecei a estudar, no final dos anos 80, né? 80, 90, quase no início dos anos 90. Então, eu sempre usei. E aqui, quando a gente busca aqui, ó, tá, tem uma outra estrela que está em conjunção, mas a gente vai olhar as régulas, né?
A Regulus é muito importante por ser justamente uma das estrelas reais, e aqui está Regulus em conjunção com a Lua, tá? Então, é muito importante essa conjunção aqui, tá? Por isso que eu acho que é possível que se o ascendente está aqui, o meio do céu vai cair aqui, exatamente aqui. Por quê? Porque o Júpiter estaria elevado, que é o Júpiter rege o signo de Sagitário e tem relação com o clero, o alto clero. Também os juízes de alta posições, como os do STF, por exemplo. Eles têm Júpiter muito elevado, casa 9, que é a casa de Sagitário. Então, eu acho que o meio do céu dele vai cair aqui, e o ascendente ou no finalzinho, ou aqui no comecinho do escorpião, que tornaria ele mais observador e reservado, tá? Então, isso é muito legal. E uma outra coisa que eu fui olhar são os nodos, né? Aqui tem o nodo lunar norte, aqui tem o nodo lunar sul. Então, sempre aqui é a missão que ele trouxe de outra encarnação, ainda botou uma Lilith aqui pertinho, e Palas, né? Então, mas aqui, ó, o que é mais importante é esse eixo. Esse eixo é o eixo da missão de vida. É a missão que ele trouxe comunicação. Então, aquilo que ele tem de aprendizado, que é geminiano, ou seja, tudo aquilo que o intelecto dele conseguiu assimilar, inclusive de encarnações passadas, ele está trazendo. Ele está versando, né? Você vê que isso tem cara de uma cumbuquinha, não parece uma cumbuquinha com ossinho? Então, você traz de outra encarnação e você põe para fora. Isso é uma correção, porque você recebeu isso, veio de outra encarnação, esse eixo fala. Não adianta você estudar, não adianta você aprender, saber tudo só para você. Você tem que doar, você tem que ensinar. Então, esse já é um eixo muito importante para isso, tá? Isso é uma coisa muito bonita. É uma outra coisa, talvez, desse Quirón em Aquário, porque se eu botar de volta, espera um pouquinho que eu boto as casas, tá? Se eu colocar o trânsito planetário, vocês vão ver que aqui o Plutão, né? Esses planetas estão do lado de fora, né? Os meus alunos vão amar esse. Já vou mandar até o link para eles verem essa análise. Então, aqui vocês veem, eu vou voltar para trás, porque aqui estou dia 11 de maio, né? Então, eu vou voltar para trás, ó, dia 8, certo? Quando ele foi eleito. Aqui o Júpiter. Ah, por isso que eu acho que isso é muito importante. O Júpiter estava em conjunção com o Nodo. Isso é a missão de vida. Júpiter deu para ele uma não é, é mais do que uma missão, é um propósito. O propósito de todo o estudo, o propósito, porque você não faz uma coisa se você não tem um propósito. Estudar para você, você ter uma casa cheia de livros que só serviram para você, não é útil, não é útil para os outros, não é útil para a humanidade, né? Então, acho que isso é muito, muito importante, tá? Tem gente que fala assim, ah, mas esse mapa também mostra só perto de... Isso daqui são coisas diferentes, porque a gente também não sabe, nesse dia, qual é realmente o horário para ser considerado, porque a gente considera assim, o momento que saiu a fumaça é o momento que o mundo falou, e o momento que ele veio no terraço, e o momento que ele foi eleito lá dentro da Capela Sistina, que disseram para ele, você aceita, você foi eleito, parece que ele foi eleito com 100 votos, e os votos do Parolin, que era aquele que seria o outro, o rival, né, digamos, não, concorrente, voltaram para ele. Porque eles se conheceram, eles se conhecem muito lá em Roma, né, porque ele já estava em Roma há um tempo, e se conhecem justamente pelos ensinamentos que esse Papa estava dando, né, em Roma e para os outros bispos. Então, é muito importante que você perceba, e eu tenho a impressão que quando ele foi eleito, essa lua estava aqui, tá? Bem aqui. E nós vimos ele mais tarde, né? O horário que nós assistimos. Mas não foi o horário em que o céu falou, é você. Você que recebeu essa incumbência.
Além de tudo, dá uma olhada no Saturno em conjunção com Netuno. E Vênus ali. Olha lá, a Vênus. A Vênus é social. Gente, esse mapa é fantástico. Então, vou encerrar aqui. Eu sei que é uma aula praticamente que eu dei, mas eu gostaria mesmo que vocês fizessem uns comentários e me dissessem a sua opinião. Eu sei que tem opiniões diferentes das minhas, e você pode ter uma opinião diferente das minhas, mas eu queria que você fizesse uma observação, e não só uma observação como católica cristã, como eu fui criada no cristianismo, na minha época, o ensinamento melhor que tinha era nos colégios de freiras e de padres. Aí você fala, puxa, mas eles também colocaram muito dogmas de igreja. Sim, mas talvez naquele período era necessário. Hoje em dia, o pensamento é outro, o acesso à informação é mais fácil e nós estamos enfrentando uma outra revolução na nossa vida. Plutão entrou em Aquário e veio bagunçar tudo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal. Eu prometo para vocês que eu vou fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Me sigam. Muito obrigada. Tchau.